O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e ninguém mais. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tu tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntaram uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos aplaudir o Santo Evangelho. Manifesta, Senhor, o teu poder. Cante isso. Manifesta, Senhor, a tua força. Manifesta, Senhor, a tua força. Mais forte. Manifesta, Senhor, neste lugar. O teu grande amor. O teu grande amor, que tudo pode curar. Mais forte. Manifesta, Senhor. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor. Com prodígios, milagres, sinais. Manifesta, manifesta, Senhor, neste lugar. O teu grande amor, que tudo pode curar. Vai se sentando e cantando bem suave. Manifesta. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor, a tua força. Manifesta, Senhor, a tua força. Manifesta, Senhor, Manifesta, Senhor, neste lugar. o teu grande amor, O teu grande amor, que tudo pode curar. que tudo pode curar. Hoje ninguém vai ficar me pedindo: Padre, liga o ar-condicionado da igreja. Todo mundo com frio, não é? Gente, que maravilha. Como é bom nós começarmos cantando essa música, muito bem escolhida pelos nossos irmãos aqui, ministros de música, o Nando, a Ana Lúcia, que nos convida de fato a clamar: manifesta, Senhor,
teu poder, manifesta, Senhor, a tua força, manifesta, Senhor, neste lugar, o teu grande amor que tudo pode curar. Gente, Deus tudo pode curar e transformar. Nós não podemos deixar de acreditar naquilo que foi a última frase de Jesus no Evangelho. Qual foi a última frase de Jesus no Evangelho de hoje? Para Deus tudo é possível. Vamos aplaudir isso? Tomando posse dessa palavra forte, verdadeira. Às vezes a nossa fé vai esfriando demais, gente. A gente acha que na Bíblia só tem historinha de um passado longínquo. Não. Aquele Deus que fez prodígios, maravilhas, que realizou o impossível. Nas histórias bíblicas, os impossíveis que Jesus realizou no Evangelho, gente, eles são reais e eles podem ser realizados hoje. Depende da minha, da sua, da nossa fé. Cristão que não acredita que Deus pode fazer o impossível, não é cristão de verdade. Não é um cristão que se preze. É um cristão meia boca, é um cristão meia tigela. Você acredita no impossível que Deus pode fazer? Sim. Vamos lá, acredita? Agora convenceu. O que é isso? Esse sim meio duvidoso, né? Aquela pessoa que vai ou não vai. Meu carinha namorando, a mocinha pergunta para o rapaz: você me ama? Ai, eu gosto tanto de você. Você me ama, meu amor? Sua companhia é tão boa. Responde, ama ou não ama? Às vezes a gente tem que tomar posse e responder: eu acredito que Deus pode fazer o impossível. A gente não pode, gente, deixar de acreditar. Você sabe qual que é o grande motor para que Deus faça o impossível na vida da gente? A grande mola propulsora do milagre na vida do cristão é o contato com a palavra de Deus, com a Sagrada Escritura. Tem tanto cristão, gente, que não lê a Bíblia, que não pega a Bíblia. Eu já falei isso aqui, que você mede a fé de um cristão quando você vai na casa: padre, vem dar uma benção aqui na minha casa. Vou. Você chega lá na cômoda da sala, tem a Bíblia aberta no Salmo 90 com 2 dedos de pó. Você fala: esse lê que eu... Esse lê a Bíblia que é uma beleza, não é? Não existe milagre se você não tem contato com a palavra de Deus, com a Sagrada Escritura. É a Bíblia que gesta o milagre dentro de nós. Você já viu uma mulher ficar grávida hoje e semana que vem já ter a criança? Não? Já viu? Isso seria um bebê prematuro ao extremo, né? 1 semana de gestação. Não tem como. Filho, filha, milagre não acontece assim, ó. Você tem que gestar o milagre pela fé dentro de você. E quem que gesta o milagre? A Sagrada Escritura. O contato com a Sagrada Escritura. Você pode ter chegado aqui hoje com a cara de mamão macho ou de limão, com a cara fechada ou desanimado, aquele problema na tua casa. Claro que vocês aqui na igreja não têm muitos problemas, assim, muitas coisas sérias. Eu já falei sobre isso aqui. Mas tem gente que às vezes chegou aqui hoje cabisbaixo, desempregado, às vezes sem dinheiro quase para voltar embora para casa, ou com um problema sério em casa. Aí você chega e ouve essa palavra, Jesus falando: para Deus tudo é possível. Isso não anima o coração da gente? Isso não dá uma alegria, um ânimo? É esse contato com a Sagrada Escritura que gesta um milagre, gente. A gente não pode perder. Tem gente que lê de tudo menos a Bíblia. Filho, filha, a Bíblia é difícil para quem não lê. Sabe quem não entende a Bíblia? Quem não lê. Porque se você começa a ler, você começa a entender. Você começa a ver, a literatura é como um livro. Às vezes o leitor é tão superficial que ele lê o primeiro capítulo e fala assim: não entendi, vou parar. Para mesmo, para. Você não tem paciência para entender que um livro é uma construção, né? O que você não entendeu no primeiro capítulo, você vai entender no 6º, você vai entender no 8º. E o gostoso da literatura, do meu ponto de vista, é não dar a resposta pronta. Porque Deus nos defenda dessa literatura rasa de alta ajuda, que vem com solução mágica para tudo. Quem quer te formar de verdade, não te dá resposta pronta não, te ensina a pensar. Jesus ensinava a pensar, ele não dava resposta pronta para as coisas. Mas hoje em dia as pessoas, tantos livros com respostas prontas, acredite no poder da sua mente, tudo vai mudar. Pense que vai acontecer e aconteça. Naquele livro daquela autora americana que foi um best-seller, The Secret, o segredo.
Pensa que acontece, dá vontade de pegar ela, jogar de cima de um prédio e falar assim, pensa que você é um passarinho agora e voa. Não é? Ela vai voar? Não vai voar. Não é só pensar, é ler a palavra de Deus que é viva. A palavra de Deus é o ventre que gesta um milagre na tua vida e na vida da tua família. Então reze com a Bíblia. Leia a Bíblia na tua casa. Tenha intimidade com a Bíblia. Se você não quer andar com aquela Bíblia da tua avó que pesa 5 quilos, compra uma menor, leva na sua bolsa. Todo mundo tem uma Bíblia dessa, né? Em casa. Eu tinha uma lá, não sei se foi minha avó, minha bisavó que deu. Compra uma menorzinha, leva na tua bolsa, mas tenha contato com a palavra, com a Sagrada Escritura, porque é ela que forma, que gesta o milagre em nós. Mas, gente, o tempo é curto e tanta coisa interessante, importante para falar, mas é interessante esse diálogo, esse encontro de Jesus com este jovem no Evangelho, não é verdade? Qual foi o verbo que o jovem usou quando ele chegou para falar com Jesus? Qual foi o verbo? O que eu faço para ganhar a vida eterna? Você já percebeu? Era um jovem rico, diz o Evangelho, e Jesus não está condenando as pessoas ricas, Ele está condenando as pessoas que fazem da riqueza o seu Deus e desprezam os pobres por causa disso. E não tem generosidade para ajudar as pessoas, que fazem dos próprios bens o seu Deus, o seu bezerro de ouro, como no Êxodo. Mas você percebeu que o verbo é muito interessante. O menino já chegou, como que eu faço para ganhar a vida eterna? É como que se no inconsciente desse menino, um menino muito rico, existisse apenas mais um desafio. Eu já ganhei tanta coisa na vida mesmo, com certeza ele tinha, não sei, naquela época não tinha carro, né, mas ele tinha um cavalo do ano, né, cavalo com injeção eletrônica, alguma coisa do gênero. Ele tinha o que de melhor, com certeza, existia naquela época. Então, ele pensou, eu já ganhei tanta coisa, então eu quero ganhar mais uma coisa, quero ganhar a vida eterna. Ele chegou em Jesus com essa mentalidade. Claro, com certeza existia uma boa intenção no fundo do coração desse menino, mas o que transparece com esse verbo é até inconscientemente uma mentalidade utilitarista. O que eu vou tirar desse Jesus aqui? O que eu vou ganhar falando com ele? Aí Jesus olhou esse menino com amor, diz o Evangelho. Jesus não despreza ninguém, seja rico, seja pobre, seja gordo, seja magro, seja bonito, seja menos bonito, né? Ele não despreza ninguém. Ele acolhe todo mundo com misericórdia. Mas Jesus olhou bem nos olhos dele e eu acho que aquele menino pensou, aquele menino é um homem rico, e rico é bajulado em qualquer lugar, né? A pessoa rica, todo lugar, todo mundo quer tratar bem, quer conversar, infelizmente é o nosso mundo. Quem não tem muito para dar em troca acaba sendo desprezado nas repartições, no atendimento, em várias instâncias, na saúde. Mas a pessoa rica, as portas se abrem. Aquele menino estava acostumado a ser cortejado, mas Jesus só pediu uma coisa para ele, apenas uma coisa. Sabe o que Jesus pediu para ele? Tudo. Parece até engraçado, né? Jesus fala, eu só te peço uma coisa. Uma coisa, paga um lanche para mim, não é? Vamos ali comigo, reza um terço. Naquela época não existia o terço, mas faz uma oração. Quando se fala, eu só te peço uma coisa, não dá a entender que é uma coisa é uma coisa. Mas Jesus, quando ele pede uma coisa, ele pede tudo. E ele falou para aquele jovem, com amor, mas com firmeza. Vende tudo que você tem, dá os seus bens aos pobres, e você vai ter um tesouro no céu. Aí sim você vem e me segue. Aquele menino que chegou perto de Jesus, achando que ia ganhar mais uma coisa, porque ele era um homem, um jovem, acostumado a ganhar, acostumado a acumular coisas, porque era rico, disse o Evangelho. Jesus disse, se você quer ser livre de verdade, você precisa se libertar dos seus apegos. Jesus disse em outras palavras para esse jovem, meu irmão e minha irmã, Jesus é especialista em nos conhecer. E como Ele sabe que nós temos inúmeros apegos internos, interiores e exteriores. E esses apegos não nos deixam progredir o quanto nós poderíamos progredir. E esses apegos não nos deixam crescer como nós poderíamos crescer. Esses apegos vão roubando as nossas energias, vão sufocando as nossas costas, o nosso ser, roubando a nossa paz. No caso, Jesus identificou que a maior riqueza daquele jovem era o seu apego aos bens que ele possuía. Mas tem muita gente que faz da sua riqueza outras realidades, outras espécies de bens.
Sabe o que é triste, gente? Que tem gente que tem apego a dinheiro, sim, a bens, mas tem gente, me perdoe a sinceridade, que traz um inúmero apego às feridas e às mágoas do passado. A pessoa não larga aquilo. Padre, o meu marido me abandonou e me traiu. É como se fosse um tesouro aquilo assim. Eu não perdoo, eu não largo essa mágoa. Quantas pessoas trazem como maior riqueza do coração, preste atenção, as suas feridas, suas mágoas. A pessoa não se desprende daquele fato do passado. A pessoa não se desprende daquela ferida emocional, como a culpa, como o ressentimento. Por quê? Porque no fundo a pessoa se apegou àquilo. E o que Jesus está dizendo no Evangelho hoje? Para aquele jovem, para mim, para você. Homem, mulher, pai, mãe, filho, solteiro, casado, desempregado, trabalhando. Ele está te dizendo, se você quer ser livre, largue os seus apegos. E se os seus apegos forem as suas feridas, deixa Deus tocar hoje, como esse divino médico. Gente, certo dia eu ouvi uma pessoa muito sábia, um ancião já, uma pessoa que eu admiro muito, dizer que na vida, cada um de nós carrega uma mochila. E tem gente que não consegue andar, porque só foi colocando na mochila coisas duras, tristes e pesadas. Cada mágoa que você coloca na mochila da sua história é uma pedra que pesa na mochila que está sobre você. A mágoa que você guardou no teu coração é uma pedra que está sobre a mochila que está nas suas costas. A culpa, o ressentimento, aquela ferida que você não superou, e às vezes não é por mal, gente. Não é que você quer sofrer, mas nós somos complicados, complexos muitas vezes, do ponto de vista emocional, do ponto de vista do nosso próprio autoconhecimento. A gente tem dificuldade de reconhecer onde estão as nossas feridas. A gente não quer que ninguém mexa. Por quê, gente? Esses dias eu estava refletindo, por que as pessoas largam tanto hoje uma das outras com tanta facilidade? A tua mãe, a tua avó, por exemplo, quando casou, ela não tinha preocupação com o abdômen, se crescer muito, de dar uma barriga tanquinho, porque casou, não é? Agora hoje em dia aquela coisa, eu tenho que me manter padre, tenho que me manter bem. Porque você sabe, né, padre, a concorrência é desleal, né? Você sabe, né? Cada esquina tem uma mais bonitinha, né? E uma coisa que nos consola é que sempre você vai achar alguém mais feia que você. E uma coisa que te consola é que sempre vai ter alguém mais bonita. Que não te consola, aliás, né? Sempre vai ter alguém mais bonito. Mas hoje essa insegurança. Mas por que as pessoas trocam tanto, gente? Troca de marido, que nem se estivesse trocando a tela do touchscreen do celular. Troca, deleta aí que eu não gostei. Por quê? Porque no fundo, as pessoas, quando você começa a conviver com alguém, e o dia a dia não é fácil, né? O amor, ele acontece no cotidiano. Não é só na balada, não. Na balada você não ama ninguém, não, você só usa. Ali toda a mulher está cheirosinha, aquela música, aquele efeito, aquelas luzes, todo mundo ali, tal. Lembrou, né? O pastor conhece as ovelhas, está vendo? Eu sou padre, eu tenho que conhecer as minhas ovelhas, eu provoco de propósito. Ali vem a menina com aquele cabelo, né? Às vezes no escuro não dá nem para você ver que aplique, joga para lá e joga para cá, tal. E de repente o rapaz já toma uma dose para ficar corajoso, é um besta, né? Que adianta? Toma uma dose, fica corajoso e chega, tal, não sei o que tem. Mas ali não tem amor, não, ali é uma zoação, uma usação, né? Não tem, nem existe esse verbo, estou inventando agora. Você está usando ele está te usando. Só que no dia a dia, quando você casa, por exemplo, vocês vão ter alegrias, mas também vão ter o dia a dia. Vocês estão construindo uma vida juntos, vocês vão pagar a conta juntos, vocês vão limpar a casa em alguns momentos juntos, vocês vão criar um filho juntos. Só que quando começa a chegar nesse momento, a pessoa já quer descartar. Não, padre, eu não gostava mais daquela mulher, não gostava mais da minha mulher. Por quê? Porque no fundo ela estava te mostrando quanto que você está ficando velho, quanto que você está ficando desinteressante, quanto que você é chato às vezes. Mas a gente troca o desgaste do tempo pela novidade, né, de uma pessoa que vem e vai dizer que eu sou o máximo, até descobrir os seus defeitos, aí você troca de novo, né? E quando que isso vai parar? Quando? Porque o amor hoje em dia, ele é visto como uma utilização. Eu sou usado e eu uso o outro até o momento que ele faz o que eu quero, diz o que eu quero ouvir e me agrada. A partir do momento que ele toca nos meus defeitos e nas minhas feridas, eu descarto. Isso não é amor, não. Isso não vai te fazer feliz, não se engane, não. Do mesmo jeito que você está descartando alguém hoje, você vai ser descartado amanhã.
E a gente ama de verdade quando a gente se apaixona pelo que o outro tem de bom e que tem de ruim. Porque ninguém vive um amor só com coisa bonita não, viu? Não adianta você achar que a tua mulher vai acordar maquiada como você conheceu ela na balada, viu? Com aquele lápis assim no olho, ela vai acordar e a hora que ela abrir a boca vai sair cheiro de hortelã. Esse hortelã, meu amigo, você vai ouvir. Bom dia, amor. Bom dia, princesa. Ou melhor, leoa. Não é? Essa concepção utilitarista do amor. O Papa Bento XVI falou tanto sobre isso na Deus Caritas Est. O amor é, ou seja, eu amo a pessoa até quando ela me agrada, fala tudo que eu quero ouvir, está com aquele cabelinho sempre, né, esticado. Não, amor, você está diferente. Eu estou tá bom? Muito prazer. Vai encarar? Claro, a gente tem que se cuidar, mas às vezes a nossa concepção é muito útil, a gente se usa. Jesus estava falando com esse rapaz, que estava acostumado a usar as coisas, estava falando para ele, olha, o buraco é mais embaixo. E Jesus está falando para nós também hoje. O que está na mochila que está sobre a sua história, sobre as suas costas, sobre a sua alma? Quais são as coisas que você está guardando nessa mochila? Quais são as pedras? E hoje, a partir desse evangelho belíssimo, que nem era esse evangelho, não era para ser segunda passada esse tema, mas Deus sabe de todas as coisas. Jesus está nos levando a refletir também, a partir da proposta dessas 5 semanas, sobre o sentimento de culpa e o ressentimento. O sentimento de culpa. Quem aqui já se sentiu culpado por algo? Levanta a mão. Nossa, que bom, viu? Que esses dias, eu via uma pesquisa esses dias que dizia que as pessoas têm problema com o sentimento de culpa hoje em dia. Porque foram um grupo de pesquisadores que foi fazer uma pesquisa com assassinos ultra criminosos muito perigosos, que estavam no corredor da morte, num país que tinha pena de morte, e perguntaram para eles se eles achavam que eles iam para o céu ou para o paraíso. Todos falaram, não, nós vamos todos para o céu. Claro, tomara que vão mesmo, né? Deus, a misericórdia de Deus é infinita. Mas o que me chamou a atenção vendo essa pesquisa é a consciência nossa nesse tempo como está, não é? A gente não tem mais consciência de dever, só de direito, né? É uma mentalidade sindicalista que entrou na vida espiritual. O meu direito, mas e o meu dever? Ah não, Deus é bom, Deus é bom. Como diziam um senhorzinho que eu conheci, Deus é bom, mas é justo. Deus é bom, mas é justo. E a minha responsabilidade diante da vida, né? Mas o sentimento de culpa hoje em dia, muita gente sofre com esse sentimento, mas muita gente também, a consciência está tão laxa, que culpa para quê? Vamos viver. Claro, não é que a gente vai alimentar a culpa, gente. Mas a gente precisa ter uma consciência moral que precisa nascer do encontro com a Sagrada Escritura, que é para nós o que vai nos ensinar o certo ou o errado, não é? Mas enfim, o sentimento de culpa. Esse sentimento tem feito muita gente sofrer também. Apesar dessa pesquisa ter falado que o senso de responsabilidade hoje em dia está enfraquecido, mas tem muita gente que sofre com o sentimento de culpa. Porque onde nasce o sentimento de culpa, gente? A psicologia ensina que o sentimento de culpa, ele nasce nasce do sofrimento surgido na observação de um fato passado tido como reprovável por nós. Por exemplo, você olhou o seu passado e daquele olhar surgiu a frustração de você perceber que você não foi o que você deveria ter sido. Você não foi a mãe que você deveria ter sido, o pai que você deveria ter sido, o filho que você deveria ter sido. Perceber que o teu relacionamento acabou muitas vezes porque você não teve sabedoria, porque você não soube lidar, porque você levou a ferro e fogo. A culpa, ela nasce justamente nessa confusão, nessa tensão na nossa consciência, quando a gente olha que a gente não é o que a gente deveria, que a gente não agiu como a gente deveria agir. E existe dois aspectos da culpa: a culpa negativa e a culpa positiva. Eu vou começar falando da culpa positiva. O que é a culpa positiva? Em linguagem religiosa, nós poderíamos até chamar de arrependimento. O que é a culpa positiva? É aquele sentimento, aquela culpa que faz você fazer aquele autoexame, aquela autocrítica, ver que você errou mesmo, que você não devia ter feito aquilo, que você falou demais, ou que você foi explosivo demais, e que você pisou na bola com aquela pessoa. Mas você faz o autoexame, aprende com aquilo, se arrepende, adquire a sabedoria, porque eu falava semana passada, no Sorrindo para a Vida, o erro também é pedagógico, ele nos ensina muito,
e continua a sua vida. Essa é a culpa positiva, que se converte em arrependimento, que se converte em aprendizado. Mas existe a culpa negativa, que é a ferida emocional da culpa, que é aquela que te faz constatar os seus erros. E às vezes, gente, isso é mais forte do que a gente imagina, está no nosso inconsciente, sabe? Você traz um sentimento de culpa de base. Por quê? Porque você se culpou por algum fato. Acontece muito com as crianças, né? A criança, ela tem uma facilidade muito grande de se culpar. É provado cientificamente, a psicologia hoje atesta isso, que existe até em casos nos quais os pais se separaram quando a criança era pequena, e a criança, sem entender muito aquilo, acabou achando, absorvendo aquilo como se ela fosse a culpada, e cresceu com aquela ferida emocional de culpa. Já acontece, a criança é muito sensível, né? Mas outros fatos também. Esses dias eu atendi uma pessoa que teve um desentendimento, se eu não me engano, foi com a mãe, brigou com a mãe, e a mãe já tinha uns problemas de saúde. Logo após essa briga com a mãe veio a falecer. Nossa, e não foi culpa da pessoa, mas imagina para um filho, né? E eu conversando com essa pessoa, trabalhando isso com essa pessoa, mas que dor que essa pessoa trazia no coração, gente. E querendo ou não, né, os irmãos que estavam ali, que viram a situação, acabaram fazendo um comentário ou outro, aquela pessoa internalizou aquele sentimento. A culpa é uma ferida emocional que faz você ficar fechado, triste, que faz você ficar remoendo o fato do passado. O prefixo re diz, o que é remoer? Quem aqui já tomou garapa, não é? Caldo de cana, como a gente fala. Geralmente o rapaz que faz o caldo de cana, não sei como é que chama, quem faz caldo de cana, né? Ele passa a cana ali, moe uma vez e depois ele passa a cana novamente. O que ele faz com a cana? Ele remoe para tirar cada vez mais aquele sumo, aquele caldo da cana. A culpa faz você ficar remoendo aquele fato do passado. E a pessoa que tem um sentimento de culpa, ela corre o risco de desenvolver muitas coisas ruins, como aquilo que a psicologia chama de autossabotagem, né? E é provado, gente, que tem pessoas que elas trazem um sentimento de culpa tão grande diante de coisas que aconteceram na sua vida, que a pessoa acaba se sabotando, até sofrendo pequenos acidentes, ficando doente. É como se dentro dela fosse tão forte. A gente, como eu disse, o ser humano é complicado. A pessoa desenvolve isso, que ela começa a desenvolver uma autocensura tão grande, que ela começa a se punir. Pois bem, estou usando para refletir sobre essas 5 semanas, o livro Conquistando a Liberdade Interior, que eu tive a alegria de lançar pela editora Canção Nova, também pela editora Planeta, mas hoje eu vou usar também o livro Curar-se para Ser Feliz, que lancei pela editora Canção Nova, que fala tem um capítulo aqui que eu falei sobre o sentimento de culpa. Então, como eu estou falando sobre ele, eu vou usar esse conteúdo que eu já tive a alegria de estudar e estruturar para nos ajudar a entender. Preste atenção. A culpa faz o ser humano se sentir indigno e mal, e o obriga a carregar um forte sentimento de remorso e de autocensura. Tal sentimento, muitas vezes, é o resultado de muita raiva reprimida e não expressada de forma saudável, a qual, em um determinado momento, se volta contra o próprio coração. O sentimento de culpa possui muitas variáveis que são difíceis de esgotar. Geralmente, quem é afligido pela culpa tem algumas características comuns. Olha as características, são 10 que estão aqui no livro, de quem geralmente tem a ferida emocional da culpa. Preocupa-se excessivamente com a opinião dos outros. A pessoa culpada, ela acha que ela está sempre incomodando. Então ela tem uma necessidade de ser aprovada pelos outros, porque aquela ferida emocional é como se fosse uma voz lá na consciência falando: olha, você não é digno, viu? Você não merece ser amado, você não merece ser valorizado. Então ela se preocupa com a opinião dos outros. Ela se sente mal ao receber um elogio, um presente, porque no fundo ela acha que ela não é digna. Ela fala repetidamente sobre a situação que a motivou a sentir culpa. Ela possui raiva reprimida, a pessoa que traz essa ferida emocional da culpa. Ela se sente vítima em muitas situações, pune-se constantemente, ficando doente ou sendo vítima de acidentes, como eu disse. Não consegue falar não. Quem geralmente tem essa ferida da culpa aberta no coração tem uma grande dificuldade de dizer não. Tem necessidade de agradar a todos, possui uma autoestima baixa e tem uma acentuada ausência de amor próprio. A ferida da culpa, gente, é como se ela se manifestasse como uma voz falando
na consciência, no coração da pessoa que tem. Aquilo que eu disse, você não é digno, você é mau, você não merece. E a pessoa concorre contra ela mesma. Eu digo para você, nós temos concorrência no mercado de trabalho, temos concorrência em tanta coisa. Agora, se o seu concorrente for o teu próprio coração, me perdoe, mas vai ser difícil você progredir na vida. É preciso deixar hoje Deus tocar e curar a ferida emocional da culpa, se ela existir dentro de você. Independente do tamanho do erro que você tenha cometido, ou da ausência de virtude que você tenha tido, Deus pode consertar. Mas se a pedra da culpa estiver na mochila das tuas costas, da tua história, hoje você precisa retirar. Gente, mas, como eu disse, o tempo é curto, mas eu não vou falar só sobre a culpa. Vou falar sobre o ressentimento. Aí, esta é uma realidade que pega muitos de nós. O que é ressentir? É sentir de novo, mais uma vez o prefixo re. Ressentir. É sentir de novo uma coisa que foi ruim. É remoer sentimentos, pensamentos, palavras negativas que as pessoas me disseram, ou situações que aconteceram. E onde que nasce o ressentimento? Geralmente, o ressentimento nasce na decepção. Por exemplo, você esperava algo positivo de uma pessoa. Você esperava que quando você ficasse doente, o teu filho ia cuidar de você. Você esperava que quando você perdeu ali a tua mãe, o teu marido ia te dar aquele apoio. Você esperava que o teu pai fosse cuidar de você, mas o teu pai se tornou, me perdoe a palavra, um bêbado, gastou tudo que a tua família tinha. Essa decepção, quando você espera algo positivo e não acontece, ela vai gerando o ressentimento. E o ressentimento, gente, ele é muito sorrateiro. Ele vai nos pegando de surpresa, você nem vai percebendo, mas ele vai crescendo dentro de você e vai contaminando. Ele vai roubando a saúde das tuas emoções, dos teus afetos. Você vai se tornando uma pessoa pesada. Você vai ressentindo mal. Quem é escravo do ressentimento não tem liberdade interior. A ferida emocional do ressentimento faz com que nós olhemos somente para aquele sentimento ruim. Eu coloquei no livro Conquistando a Liberdade Interior, já eu vou ler, uma pesquisa de alguns médicos, uma equipe de médicos da Unifesp, da USP, que atesta que muitas doenças estão relacionadas ao cultivo do ressentimento no coração. Porque quando você cultiva o ressentimento, você está cultuando o que foi ruim. Por quê? Você se ressente de uma coisa boa? Você já viu alguém ressentido? Aquele meu chefe me deu um aumento. Eu ganhava 3 mil, agora estou ganhando 5. Que raiva. Já viu acontecendo por aí? A gente se ressente com o quê? Com coisa ruim. Quando você se ressente, você está cultuando aquilo que foi ruim. Você está cultuando aquilo que te fez mal. Se a pessoa te falou uma coisa ruim, quando você ressente, você multiplica isso à 30ª potência. Por quê? Porque a cada dia você lembra do que a pessoa te falou. Então aquela coisa ruim se tornou duas vezes, mais forte, 3 vezes, 4 vezes. Por quê? Porque você está ressentindo, trazendo à tona, cultuando o mal. E nos faz um mal muito grande. Quero ler o que eu escrevi aqui também sobre o ressentimento, agora no livro Conquistando a Liberdade Interior. Nenhum relacionamento entre amigos, conjugal, familiar ou profissional poderá subsistir sem a prática constante do perdão e de sucessivos recomeços. Os conflitos, as feridas, o ressentimento, a partir da química do tempo, eles vão mesmo acontecer. Porém, o perdão é a pomada curativa que pode restaurar e refazer os nossos relacionamentos. Quando não exercitamos o perdão, vemos facilmente confiscada a nossa liberdade interior, pois nos tornamos escravos de mágoas e fatos dolorosos do nosso passado, que nos limitam, prendendo-nos a coisas que já deixaram de acontecer, mas que continuam acontecendo dentro de nós. É o perdão que impede que um casamento acabe diante dos desentendimentos que vão acontecer. São pessoas diferentes. É o perdão que impede que uma amizade seja desfeita depois de um conflito. É o perdão que impede que as relações de trabalho se tornem tensas, insuportáveis, em meio aos desentendimentos que acontecem nos ambientes profissionais. Gente, o ressentimento é quase inevitável. Em algum momento, ele vai acontecer.
se você é casado, se você é solteiro, na sua empresa. Mas hora ou menos hora, o ressentimento acaba visitando o teu coração. Mas o que nós acabamos de ler? O perdão é a pomada curativa, capaz de restaurar os nossos relacionamentos, capaz de curar o nosso coração. Pomada curativa, eu gostei muito dessa palavra. É uma pomada que cura. Claro, mas o perdão é uma batalha. Sabe contra quem que é uma batalha, o perdão? Contra o diabo, será? Contra você mesmo. Claro, o inimigo também não quer que a gente perdoe, mas o perdão é uma batalha contra você mesmo, porque para perdoar, você tem que vencer o seu orgulho, o seu complexo de vítima, o seu egoísmo, de achar que você está sempre certo. E eu costumo dizer que você não perdoa o ato que a pessoa cometeu, você perdoa a pessoa. O ato está errado, você não vai justificar que o que a pessoa fez de errado está certo porque você perdoa. Não, você perdoa a pessoa, porque é filho, é filha de Deus. E tem coisas que são difíceis de perdoar, não tem? Lembra aí na tua vida, tem coisas que a gente vive, gente, na nossa vida, na nossa história, uma traição, às vezes uma traição dentro da família, por causa de dinheiro, por causa de herança, alguém que fez uma coisa má a você, que te prejudicou, é difícil perdoar, mas quando você não perdoa, você fica preso dentro de uma jaula interior, e quem não perdoa não recebe a bênção de Deus, não vai para frente, a sua vida só anda para trás. É difícil, é uma batalha, mas não é impossível. Até para te mostrar que não é impossível, quero chamar agora aqui a Alexandra. Vem cá, Alexandra, pega o seu microfone, o outro microfone deve estar por aí. Vem aqui, compadre. Nós temos pouco tempo. A Alexandra, para vocês que não a conhecem, mas com certeza a conhecem, que ela sempre faz a leitura aqui, ela é a administradora da Canção Nova aqui em São Paulo. Ela me ajuda, meu braço direito aqui na missão de São Paulo. E conversei com ela antes da missa e pedi até que, se possível, eu a convidei mesmo para estar partilhando um pouco da sua história, que a Alexandra tem um testemunho de perdão na sua vida muito lindo, muito forte. Não sei se você já ouviu, muitas vezes pela Canção Nova já pode ter ouvido, que ela já partilhou em outros momentos. Mas, filha, eu queria que você partilhasse conosco qual foi o fato da tua vida mais difícil de perdoar e como você conseguiu chegar a esse perdão. Nosso tempo é curto, mas vai ser um prazer para a gente partilhar da tua história. Realidade, aquilo vai deixando o nosso coração como uma pedra. E o que foi que mais causou ressentimento, dor no meu coração, e o que também nas minhas atitudes que eu fui fazendo a partir desse fato da minha vida, que foi transtornando-me e fazendo-me também culpada por algumas escolhas erradas que eu fiz, foi o fato de que na minha infância, na minha família, eu tinha por volta de 10 anos, no ano de 91, o meu pai assassinou a minha mãe dentro de minha casa, lá no interior da Bahia. E a partir desse assassinato, muitas coisas, né, foram acontecendo conosco. Painho, ele foi alcoólatra, ele foi um adúltero, assim, de primeira categoria, e foi causando eu digo que não uma destruição total da minha família, porque minha família hoje está de pé, e eu estou em pé também, graças a Deus, mas foi uma bomba na minha casa, e aquilo ali foi ressentimento, foi muita dor, e se tornou uma muralha de ódio. Escolhemos morar com o Painho, porque éramos crianças, numa guerra da família materna. Painho foi preso, pouco tempo, mas foi. E nos vimos como crianças, 4 meses depois, eu e meus 3 irmãos, escolhendo morar com Painho, mas na verdade com a família de Painho, que a gente ama profundamente, já tiveram aqui. Só, padre, que não ficou aí, né? Painho passou a morar conosco e voltou a beber. Resumindo, queria colocar a mulher dentro de casa, e era uma coisa terrível, e eu, né, baixinha, a mais baixa da minha casa sou eu, e a mais brava, né, virei um leão, né, não foi um leão não, foi um leão, porque o cabelo é grande.
Então, eu virei um negócio. Eu era pequena só no tamanho. E quando o painho, ele queria insistir em levar para dentro de casa aquilo que ele não merecia, por quê? Painho nunca veio nos dizer o que aconteceu. Painho não nos pediu perdão pelos erros que ele cometeu. Painho nos lesou em muitas coisas, tirou tudo, fez com que tudo que nós tínhamos fosse por água abaixo. Nós éramos uma família de classe média, perdemos tudo. Painho conseguiu destruir com 90% daquilo que a gente tinha. O dinheiro, minha mãe era funcionária federal, tem todo um contexto até chegar a esse crime. E depois desse crime, até irmos morar com ele, depois de morar com ele, ele não mudou. Então, eu e meus irmãos vivíamos, eu era a segunda mais velha, eu posso falar por mim, eu vivia de um dia de cada vez, e não desisti da vida, nem desisti de estar com os meus, por causa dos meus irmãos mais novos. Marcílio tinha 11 meses quando manhã morreu, e Marcelo tinha 5 anos de idade. Eu olhava para eles e não podia desistir, porque quem ia cuidar daqueles meninos? Como era que eles iam crescer sadios, não é? E por um braço que hoje eu sei que é o braço de Deus, nós não desistimos e permanecemos juntos. Só que Painho foi machucando nosso coração mais e mais, a ponto de um período ele quase nos matar. Com uma faca ele apontou mesmo e foi no meu quarto: saia daí, sua baixinha, que eu quero ver. Eu enfrentava Painho. Quando ele insistia demais em querer empurrar a goela abaixo, diante de todas essas realidades, porque nós perdemos tudo. Passamos muitas necessidades. Eu tinha vergonha da minha família, vergonha da minha história, vergonha daquilo. Eu queria viver atrancada dentro de uma casa e não contar nem para o vizinho, nem para um colega de escola, para ninguém. Quem era a Alexandra? Cadê sua mãe? Meu Deus do céu, era a pior pergunta que alguém poderia fazer na minha vida. Eu como adolescente, depois como uma jovem. E quando o Painho chegou a esse ponto, e para nos defender algumas vezes dele, eu fui a primeira, mais brava e pequenininha, a gritar: seu assassino, você já acabou com a vida de mãe, agora quer acabar com a nossa. Aquilo ali era de chicotada em Painho. E jogar ele na parede assim, que aí ele não fazia, ele fugia da gente nessa hora. Só que aí, padre, com tudo isso no meu coração, por volta dos meus 15 anos de idade, Deus me fez e me chamou para você entender o ódio até, e aí foi construindo o ódio, o ressentimento e a mágoa e a dor, foi gerando essa grande muralha e petrificando o meu coração, a ponto de eu tratar Painho como um cachorro, como uma parede mesmo. E por causa das maldades que ele fez conosco, a juíza proibiu Painho de morar conosco. Então o que é que acontece? Eu excluí Painho da minha vida. Mas quando eu excluí Painho, Deus veio poderosamente em meu socorro. Porque eu era apenas uma adolescente ferida, com muitas coisas, e muitas coisas assim, com significado para ser ferida. Não foi porque eu quis ficar desse jeito. Deus foi ao meu encontro. E depois, quando eu já não tinha mais nem esperança, nem sabia que amor, não acreditava nem que amor mais existia. Por uma insistência de uma grande amiga, eu fiz um encontro numa cidade do interior de Sergipe, porque eu sou baiana, mas depois fomos residir em Sergipe com a família de Painho em Painho. E lá eu fiz minha experiência com o amor de Deus profundo. Um encontro de jovens? Um encontro de jovens. Um encontro de uma pastoral da minha paróquia. Simples assim. Eu não conhecia Canção Nova, eu não sabia o que era o movimento carismático, mas ali dentro da minha paróquia, Deus quis me amar para não me perder. E naquela minha idade, na minha adolescência, eu fiz essa experiência tão grande e me dediquei profundamente, porque eu descobri de novo que o amor existia e que o amor de Deus era meio parecido com o amor de minha mãe. Um amor de mãe. Eu acredito muito no amor de Deus como um amor de mãe. Meus irmãos, 2 anos, Deus me manteve pertinho daquele amor e me fez conhecer o movimento carismático, e assim eu fiquei com vontade de conhecer a Canção Nova, mas já estava há mais de 2 anos engajada e achava que era toda poderosa dentro da igreja, que o amor de Deus, que não sei o quê. Mas Painho, aquela muralha e aquele coração, metade era preto e duro. Naquele encontro que eu fui fazer, que já era a comunidade Canção Nova,
que preparou um desses maravilhosos acampamentos, que graças a Deus eu sou apaixonada pela Canção Nova. Eu queria dar muito mais da minha vida por todo o bem que essa obra realizou na minha história e na minha família. Eu encontrei-me de novo com o Senhor num desses encontros que a Canção Nova de Aracaju promoveu. O encontro era o Pai Está Amando, e ali eu achava, que eu ia conseguir driblar Deus, e não consegui por uma palavra de uma Bíblia, que o padre diz, lê a Bíblia e utiliza aquilo ali, como o Senhor começou falando da palavra. E foi por uma palavra, quando diz na carta de São João, se você diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, você é mentiroso. E para mim Deus estava com o dedão dizendo, ô mentirosa, teu pai é teu irmão mais próximo. Mas eu achava que eu estava bem com Deus. E ali, naquele chacoalhar de Deus na minha história, eu falei, Senhor, foi Ele que me machucou. Deus me pediu aquilo que era o mais impossível, o perdão do meu pai. Naquele encontro, eu saí destruída. Foi a pior coisa que eu podia ouvir de Deus da minha vida, e eu achando que eu estava bem. E Deus me pediu o perdão. Eu saí, mas foi Ele que fez isso, aquilo, e me veio um filme de todas as desgraças que estavam acontecendo na minha história até aquele dia. Mas eu tive a coragem de dizer assim, olha, eu, Alexandra, não consigo. Mas se o Senhor for comigo, quem sabe? E Deus disse, eu vou. Vamos? Aí eu, covarde, fraca, vamos, mas disse vamos. Cabeça baixa. Aí, pai já não estava mais em casa, porque foi morar com minha avó. E aquilo ali eu fui dando passos de perdão. Painho era zero, eu não falava mais com ele, não tinha nada de pedir bênção, não tinha nada de falar, nada, nem oi, nem bom dia, nem boa tarde, nem está vivo, nem está morto. E meus irmãos, porque eu tenho 1 minuto já fugindo do tempo, o que foi que aconteceu? Deus me conquistou a tal ponto, que eu não somente dei os passos, eu gastei um tempo, porque foi um tempo construindo ódio, e foi um tempo para construir um perdão e um amor, que a esse tempo e a cada passo que eu ia dando, meu coração ia sendo novo. E o perdão não faz bem para quem recebe, não, faz bem para quem dá. É para quem dá, muito mais bem faz. E eu tive a coragem de, depois de um tempo de perdão, que eu fui dar presente, que pai foi se tornando meu amigo de novo, que minha família foi bebendo daquela caminhada de perdão. Deus me deu uma vocação, me fez um chamado, e eu só fui capaz de responder completamente o meu chamado a Deus dentro da Canção Nova, quando eu também tive a coragem de passar a limpo os meus ressentimentos, para que o meu coração sendo liberto, eu pudesse olhar para Painho, que era apenas um amigo. Foi um pai um dia, se tornou um homem que eu mais odiei na vida, depois foi se tornando um amigo. Eu sentei com o Painho e passei a limpo com ele todas as minhas dores. Eu tive a coragem de olhar nos olhos de Painho e dizer, Painho, lembra aquele dia, 17 de agosto de 91, que o Senhor assassinou Maninha com um tiro na cabeça, e o Senhor levantou a cabeça dela e saiu aquela poça de sangue, e eu vi que era ela que estava morrendo, que nossa vida ia se destruir, e eu gritei, o que vai ser da nossa vida agora? Lembra desse dia, Painho? Ele já estava chorando, eu também. Eu quero te perdoar por esse dia, Painho. Eu sentei com ele frente a frente, e senti esse desejo de limpar o meu coração diante de Deus, e falei isso para ele. Pai, eu lhe perdoo por todas essas cenas, a faca, a falta, o amor que ele nunca deu, o perdão, a conversa, nada. E ali foi um dia mais libertador da minha vida. Passado um tempo, Painho adquiriu uma doença e ele morreu nos meus braços. Painho não se tornou apenas o meu amigo, até eu passei 19 dias do lado dele, e ali eu pude dizer de novo, e tratá-lo como uma filha trata um pai, e dizer assim, Painho, eu amo você, pode descansar em paz, a gente vai dar tudo certo, vai dar tudo bem. Painho morreu em 2009, com direito ao céu, perdoado dos seus pecados, recebido todas as unções necessárias, os sacramentos. Painho foi missa de corpo presente, o padre deu um excelente testemunho de Painho. Painho nunca esqueceu o dia, ele teve na Canção Nova, Painho se encontrou com o Padre Jonas, Painho conheceu o Padre Léo, Painho comungou,
Painha foi curado. Porque o perdão me libertou primeiro, para depois o fazê-lo capaz de também chegar ao céu. Talvez os seus motivos para perdoar não sejam tão sérios como o dela, né? Eu gosto do testemunho da Alexandra, que é muito forte, e também hoje trabalho com ela, a gente convive junto, e eu sou testemunha mesmo, que o perdão é capaz de ressuscitar. Deus te convida a viver isso também, independente do tamanho do problema, seja uma mágoa grande, uma mágoa pequena, com Deus você é capaz de se libertar de dentro para fora. Vamos só cantar esse refrão. Manifesta, Senhor, mais uma vez o teu poder. Sentados mesmo, manifesta, Senhor, a tua força. Manifesta, Senhor, neste lugar o teu grande amor que tudo pode curar. Cante isso com a mão no coração. Solta a voz. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor, a tua força. Manifesta, Senhor. Manifesta, Senhor, neste lugar O teu grande amor. o teu grande amor Que tudo pode curar. que tudo pode curar. O amor de Deus cura tudo, qualquer ferida. Manifesta. Manifesta, Senhor, o teu poder. Com prodígios, milagres, sinais. Com prodígios, milagres, sinais. Manifesta, Senhor, neste lugar. Manifesta, Senhor, neste lugar o teu grande